Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos dessa quarta-feira, onde temos aí brasileiros em campo pela Copa Libertadores, pela Copa Sul-Americana e temos também o grande jogo de volta da semifinal da UEFA Champions League entre PSG e Arsenal. Jogo que vai acontecer na França. A partida de ida foi 1-0 para o PSG na Inglaterra e a gente vai falar sobre esse jogo e também sobre os jogos aí dos brasileiros nas competições sul-americanas. Então, convido você a vir comigo nesse vídeo aqui para a gente separar o que tem de melhores oportunidades aqui para a gente trabalhar nessa quarta-feira de futebol aqui. Bons jogos para a gente analisar. Eu já separei os jogos aqui e eu vou ir comentando eles por horário, tá, pessoal? Pegando primeiro aqui os jogos da Sul-Americana, onde a gente tem 3 equipes brasileiras entrando em campo nessa quarta-feira. Às 19 horas, o Vasco vai visitar o Puerto Cabello da Venezuela. A gente tem aqui um jogo onde o Vasco é o vice-líder do grupo, né? Tá com 5 pontos, o líder é o Lanús também com 5, mesma pontuação do Vasco aqui, então esse jogo pode ser um jogo interessante para o Vasco assumir a liderança do grupo, tá? O Lanús vai enfrentar o Melgar, que está com 4 pontos, né? Então, se o Melgar vencer o Lanús e o Vasco vencer o Puerto Cabello, o Vasco passa para a liderança do grupo aqui, garantindo aí, ou pelo menos parcialmente, né? Se colocando numa vaga aí direta para a fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana, né? Se ficar na segunda colocação, o Vasco vai ter que disputar um playoff contra o terceiro colocado de algum grupo da Libertadores. Então, é muito importante pelo menos conseguir somar pontos nesse jogo fora de casa aqui para se manter aí na disputa por uma vaga na próxima fase da competição. A gente tem que levar em consideração aqui que para equipes que têm aí Copa do Brasil, que tem Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana não é um campeonato de tanta expressão ou de tanta prioridade assim para os clubes brasileiros, né, para boa parte dos clubes brasileiros, né? Então resta saber se o Vasco vai estar motivado para disputar esse confronto aqui contra o time venezuelano. A gente sabe que o calendário nesse mês de maio agora está sendo bem apertado para a maioria dos clubes brasileiros, né? Então temos aqui com o Vasco uma situação que não é diferente, né? O Vasco venceu em casa esse mesmo time por 1-0 no jogo de ida da fase de grupos, né? E agora vai, como visitante, enfrentar uma equipe aqui que é relativamente complicada, né? A gente vê o Vasco aqui vindo de um retrospecto, vamos pegar aqui o retrospecto recente do Vasco, perdeu para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, empatou em 1-1 contra o Operário pela Copa do Brasil, perdeu para o Cruzeiro, empatou com o Lanús pela própria Sul-Americana, empatou com o Vasco, perdeu para o Ceará, venceu o Sport e assim a gente tem aqui uma race recente do Vasco que nos últimos 6 jogos perdeu 3 e empatou 3, então precisa voltar a vencer o time do Vasco aí também, e essa é uma boa oportunidade porque vai enfrentar um adversário bem fraco e que já está com o modo desespero ligado, né? O time do Puerto Cabello, que é o último colocado no grupo com 1 ponto apenas. Só a vitória interessa para o time da casa. Se perder, tá eliminado basicamente da competição aqui, porque não tem mais como alcançar os 2 times da parte de cima, né? Porque o Vasco vencendo vai a 8 e o Lanús a 5 pontos também fica impossibilitado de ser alcançado pelo Puerto Cabello aqui nessa condição da Copa Sul-Americana. Podemos cogitar aqui alguma coisa em back ao Vasco nessa odd aqui a 1,65, eu não gosto desse mercado, tá? Eu prefiro tentar buscar alguma coisa aqui daqui a pouco no mercado de gols, levando em consideração que o adversário vai ter que se expor e vai deixar o jogo de contra-ataque para o Vasco aqui, vai deixar bastante espaço para que o Vasco consiga realizar
as jogadas de contra-ataque, né? O time venezuelano é um time defensivamente muito fraco, então vai ter possibilidades aí do Vasco também explorar os erros defensivos aí do time da casa, né? As odds para o over 2,5 tá aqui a 2,18, então tá com uma odd até interessante para a gente poder trabalhar aqui. Como eu falei para vocês, vai muito do interesse do time visitante aqui em querer o resultado, né? Em querer somar pontos, em querer sair daqui com um bom resultado. Então, se a gente vê que o Vasco tá determinado a tentar buscar pelo placar, tá indo para cima, tá conseguindo criar chances contra um adversário que é defensivamente muito mais fraco, aqui a gente tem uma oportunidade interessante para trabalhar mercado de gols, e a minha sugestão para vocês nesse jogo, tá? A linha do over 2,5 tá com uma cotação interessante para Puerto Cabello e Vasco, ok? Depois a gente vai para outro brasileiro na Sul-Americana. O Cruzeiro vai visitar o Mushuc Runa, time pelo qual o Cruzeiro passou por um vexame aqui na primeira fase, no primeiro jogo na fase de grupos aqui, né? O Mushuc Runa lidera o grupo com 3 vitórias e o Cruzeiro é a lanterna com 3 derrotas. Então aqui, se o Cruzeiro empatar, que seja um empate aqui contra o Mushuc Runa nesse jogo, o Cruzeiro já está fora da Sul-Americana. Então temos aqui uma outra situação também, que é provável que o Cruzeiro abandone essa competição, já não vá com seus jogadores titulares para essa disputa aqui, levando em conta que está numa boa colocação a esse momento no Campeonato Brasileiro, que tem também a Copa do Brasil aí, o time do Cruzeiro. Então existem aqui boas possibilidades para o time ao longo da temporada disputar aí outras competições, né? Então talvez a gente veja o time do Cruzeiro indo com equipe alternativa para esse confronto aqui, levando em consideração que já ficou muito difícil aqui, praticamente inviável a classificação, sendo que o Mushuc Runa tem 9 pontos e o Palestino, que vai jogar contra o Santa Fé, tem 6 pontos. Então se o Palestino vence, vai a 9 também, e já fica impossível do Cruzeiro buscar essas duas equipes, né, na luta pela classificação na fase de grupos da Sul-Americana, tá? Então é muito difícil trabalhar alguma situação aqui. O Cruzeiro vai jogar sem nenhum peso, sem nenhuma responsabilidade, então deve jogar um futebol mais ofensivo, mesmo fora de casa. A gente vê o time tendo problemas de entrosamento, de qualidade de construção de jogo, né? O time do Cruzeiro tem tido bastante dificuldade em relação a isso, e pode ser um fator aí que atrapalhe bastante a equipe mineira também nesse jogo, onde tem uma viagem longa para fazer também, onde provavelmente vai encontrar aí um campo difícil de jogar. Eu acredito que o Mushuc Runa até nem vai jogar na sua própria casa, vai mandar o jogo em outro estádio. Não sei se tem aqui. O estádio vai ser... não, vai ser o estádio mesmo do Mushuc Runa, na cidade de Ambato, no Equador. Então, uma viagem longa aí que o Cruzeiro vai ter que fazer para o interior do Equador para poder enfrentar esse time do Mushuc Runa. E vai ser um jogo muito difícil para o Cruzeiro. Para mim, é um jogo para a gente ficar de fora aqui de qualquer possibilidade, a não ser que a gente encontre cenário para trabalhar a favor do time da casa. Mas aí, como eu falei para vocês, do outro lado tem o Cruzeiro, que já não tem mais nada a perder, então vai fazer um jogo mais agressivo aqui, eu imagino, a equipe do Cruzeiro, para tentar pelo menos somar 3 pontos aqui e manter a esperança aí de poder, quem sabe, classificar, mesmo que na segunda colocação aí nessa fase de grupos da Sul-Americana, tá? Depois a gente tem o time do Grêmio também jogando fora de casa contra o Atlético Grau do Peru. Esse jogo, apesar da equipe peruana ser uma equipe do interior do Peru, esse jogo vai ser em Lima, tá? O time mudou o mando de campo para a capital, então o jogo vai ser, se não me engano, vai ser no mesmo estádio do Alianza Lima, ou alguma coisa assim. Então vai jogar num campo na capital. Isso vai evitar que o Grêmio tenha que fazer um deslocamento terrestre, né, para ir até uma cidade do interior do país. Vai
chegar na capital e vai disputar o jogo e vai voltar embora, então facilita bastante a logística do Grêmio, que tem aí um calendário bem complicado, né? Jogando a volta da Copa do Brasil na outra semana, né? Então vai receber depois o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, depois tem a volta da Copa do Brasil e assim vai empilhando uma agenda bem complicada. Então é muito importante para o Grêmio ter uma facilitação na questão das viagens aí para conseguir ter o seu elenco num nível físico aí um pouco melhor, né? Não desgastar tanto a equipe para enfrentar adversários mais difíceis pela frente, né? O Grêmio precisa da vitória aqui, já que o Godoy Cruz acaba de vencer o seu jogo contra o Sportivo Luquenho e foi a 10 pontos, então o Grêmio, se não conseguir vencer aqui, vai ficar bem distante do Godoy Cruz a ponto de não conseguir mais disputar a primeira colocação. Então o Grêmio precisa vencer o Atlético Grau e depois na sequência vencer o Godoy Cruz para poder, né, ter aí a liderança do grupo e não precisar disputar esse playoff com o terceiro colocado da Libertadores. Então um jogo muito importante para o Grêmio aqui nessa competição. Acredito que o time do Grêmio vai, se não com força máxima, mas com o que tem de melhor possível aí do seu elenco titular para colocar em campo, né? Então a gente deve ver aí um jogo de interesse para o lado do Grêmio. O Atlético Grau tem se mostrado aí ser a equipe mais frágil desse grupo aqui, fez partidas muito ruins contra o próprio Grêmio e também contra o Godoy Cruz, aqui onde perdeu por 2-0, mesmo jogando dentro de casa. Então a gente tem aqui uma equipe que mostra muitas fragilidades e que o Grêmio não deve ter problemas para enfrentar aqui uma equipe com tantas deficiências, né? É claro que o Grêmio vem num estado de evolução. A gente não tem visto o Grêmio jogar boas partidas até o momento, ainda depois da chegada do Mano Menezes como treinador, porque não tem tido tempo para conseguir realizar treinos, enfim, tem uma sequência de jogos aqui a cada 2-3 dias o Grêmio joga ou viaja, então praticamente não tem como treinar. Então isso pode ser um complicador aqui, mas tecnicamente é muito superior e a gente deve esperar aqui uma postura de Grêmio bem dominante contra o time do Atlético Grau, e aí quem sabe poder operar back ao Grêmio mesmo como visitante aqui, com essa odd aqui que não inspira muita confiança, né? Essa odd ela teria que estar acima de 1,80 pelo menos para ter um valor significativo aqui, mas com bola rolando, dependendo do cenário aqui, se a gente tiver daqui a pouco um Grêmio muito superior aqui, pode fazer sentido operarmos a favor do time visitante nesse confronto. Depois, vamos para os jogos de Libertadores, tá? Temos aqui Cerro Porteño recebendo o Palmeiras. Palmeiras que é líder do grupo aqui também com 9 pontos, o Cerro Porteño está na segunda colocação com 4, né? Levando em conta que tem o fator altitude aqui contra o Bolívar, é fundamental que o Palmeiras some pontos aqui contra o Cerro Porteño, porque provavelmente no enfrentamento entre Cerro Porteño e Bolívar, a gente vai ver, vamos dar uma olhada aqui, o Cerro Porteño venceu o Bolívar em casa por 4-2, então o jogo da volta vai ser Cerro Porteño indo até a altitude e enfrentar o Bolívar em La Paz, né? Aí o Cerro Porteño perdeu para o Palmeiras e empatou com o Sporting Cristal. O Palmeiras venceu as 3 partidas, conseguiu o feito de vencer na altitude também, né? Fora de casa. Então agora, se conseguir vencer o Cerro Porteño aqui, o Palmeiras praticamente já assegura a sua classificação aqui. Então um jogo que vale já a classificação antecipada da equipe do Palmeiras para a próxima fase de oitavas de final da Libertadores. Então acredito aqui numa boa apresentação do time paulista, prioriza essa competição, vai com força máxima para esse confronto aqui também, vencendo essa partida aí depois nas próximas 2 o Palmeiras
pode aí se dar ao luxo de poupar alguns jogadores titulares, né, tendo já encaminhado essa classificação definitivamente aí na fase de grupos. Então é bem provavelmente que esse jogo o Palmeiras ainda jogue com força máxima, e a gente tem aqui um time muito empenhado em construir o placar. A gente já viu o Palmeiras vencendo o Cerro Porteño fora de casa, lá no Paraguai mesmo, com o estádio lotado. Enfim, o Palmeiras lida muito bem com esse tipo de situação, é um time muito já experiente com a pressão dos jogos de Libertadores fora de casa, para times bem tradicionais. Então isso aqui não vai ser um problema para a equipe do Palmeiras. O time do Cerro Porteño também tem a noção de que a sua briga é pela segunda colocação aqui contra o Bolívar e contra o Sporting Cristal, pelo que a tabela apresenta, muito mais contra o Bolívar, que tem 3 pontos e ainda tem jogos na altitude para fazer, 2 jogos na sua casa nessa segunda fase. Então aqui é muito importante. O Cerro Porteño daqui a pouco nem precisa jogar para vencer aqui. Se ele conseguir um empate contra o Corinthians, para o time paraguaio já vai estar de bom tamanho. Então é mais interessante para o Corinthians, não, para o Palmeiras. É mais interessante para o Palmeiras aqui conseguir uma vitória e assegurar a sua classificação e ficar tranquilo no campeonato aqui no restante da fase de grupos, né? Então, Beck Palmeiras aqui pode ser sim uma boa possibilidade para esse jogo, perfeito? Depois a gente vai para Bahia e Nacional. Esse jogo aqui, jogo muito interessante, de um grupo bem difícil, tá? O time do Bahia lidera, por enquanto, o grupo com 2 vitórias e um empate. O Internacional na segunda colocação com 2 empates e uma vitória. E o Nacional tá lá na lanterna com 1 pontinho. Então, o Bahia, jogando dentro da sua casa, tem todas as condições aqui de fazer um grande jogo, de construir um placar de vitória e assegurar também a sua classificação aqui na próxima fase. Vencendo, vai a 10 pontos, o que já coloca aí uma pontuação de classificado para o time do Bahia, sendo que o Internacional, mesmo vencendo, vai no máximo até 8 pontos aqui também. Então a disputa vai segurar um dos 2 times aqui, ou o Internacional ou o Atlético Nacional da Colômbia, né? Então uma vitória do Bahia dentro de casa aqui deixa o time numa condição muito tranquila para o decorrer dessa disputa da fase de grupos aqui. O time do Bahia, que tem o desfalque do Gilberto aqui, que é dúvida por lesão, mas é um time que tem se mostrado muito bem organizado pelo técnico Rogério Ceni, tem mostrado aí boas apresentações no Campeonato Brasileiro também, né? Então a gente vê uma equipe aí que vem mostrando um futebol de bom nível, e o Nacional mesmo jogando fora de casa sempre pode incomodar, né? Conseguiu aí fazer um jogo muito difícil, endurecer muito a vida do Inter jogando no Beira-Rio, né? Então é um time que não se espanta com um fator local de torcida, de estádio lotado, enfim, né? Então é de bom tom que o Bahia tenha cuidados defensivos aqui para não sofrer com a bola parada do Nacional, que é o ponto forte do time, né? Para não sofrer com alguns jogadores aqui conhecidos nossos, como o Eduardo Vargas aí, que é um jogador que tem habilidade, né? Então é mais ou menos por aí a questão defensiva do Bahia para enfrentar o Nacional nesse jogo. Com a bola, o time do Bahia tem muito mais superioridade, tem um nível técnico muito interessante, e esse back ao time da casa pode ser sim uma boa alternativa para esse jogo, tá? Eu não acredito que o Nacional vai jogar retrancado nesse jogo, porque precisa dos pontos para tentar continuar vivo aqui no grupo, tá só com 1 ponto, né? Se não somar pontos aqui, já vai estar virtualmente eliminado também. Então, o mercado de gols também passa a ser uma oportunidade interessante aqui, com odds, o over 2,5 com odd de 1,98. Podemos pegar esse preço acima de 2 aí com bola rolando, tá? Bom, aí a gente tem, para fechar de sul-americanos aqui, a gente tem o Flamengo visitando o Central Córdoba, né? No jogo de ida, na casa do Flamengo, no Maracanã,
O Flamengo perdeu para o Central Córdoba por 2-1, né? Então temos aqui um confronto onde o Flamengo precisa vencer para equilibrar a disputa aqui. O Flamengo que é terceiro colocado no grupo aqui, atrás de LDU e atrás de Central Córdoba. O Flamengo com 4 pontos, vencendo vai a 7, alcança o Central Córdoba e vai ficar dependendo aqui da pontuação de LDU contra o Deportivo Táchira. Lembrando que o Táchira é o saco de pancadas aqui do grupo com 0 pontos. Muito provavelmente o time da LDU vença o Táchira aqui também. A única vitória que a LDU tem na fase de grupos é contra o Deportivo Táchira, jogando fora de casa. Então, agora no jogo de volta vai jogar dentro da sua casa contra o Lanterna, que provavelmente vai somar 3 pontos aqui, vai a 8 pontos também, tá? Então, a gente tem aqui o Flamengo na necessidade de fazer um grande jogo contra o Central Córdoba aqui e conseguir uma vitória para se manter vivo aqui nessa classificação. Se empatar o jogo, já fica num cenário muito complicado, porque provavelmente a LDU vai passar, aí o Flamengo e o Córdoba também fazendo 8 pontos, né? Vai empatar com o Córdoba com 8 pontos, caso o Córdoba e Flamengo empatem o jogo. Então só a vitória interessa para o time do Flamengo. Back ao Flamengo aqui faz todo sentido, mesmo com essa odd um pouco amassada aqui para o Flamengo como visitante, mas vai com o time completo. Aqui a gente tem alguns jogadores que podem estar fora por lesão, né? Destaque para o Gonçalo Plata, que estava muito bem aqui no time do Flamengo, e o Everton também vinha bem. Talvez o Everton tenha mais condições de jogo do que o Plata e seja um jogador aí que fique à disposição do treinador para um segundo tempo e para entrar ao decorrer da partida, mas tem o Bruno Henrique como titular. Agora no retorno do Pedro, o Bruno Henrique volta para sua posição na ponta esquerda, aqui onde tem também aí o Michael também para poder entrar jogando nessa situação. Então existe bastante peça de reposição no time do Flamengo aqui. Não vai ter dificuldade para manter o bom nível técnico da equipe aqui. Esperamos o Flamengo fazendo uma boa apresentação dessa vez na Libertadores aqui e apagando aquela imagem que teve muito ruim contra o Central Córdoba no jogo da primeira partida da fase de grupos aqui, onde perdeu para o time da Argentina, tá? Então, back ao Flamengo aqui é minha sugestão para esse jogo. Depois falamos do principal confronto do dia, o jogo entre PSG e Arsenal. Antes de falar sobre esse jogo, queria convidar você que não é inscrito aqui no canal, que por favor se inscreva, deixa o seu like aqui para fortalecer o conteúdo, comenta aqui nos comentários o que você acha dos vídeos e ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu trouxer vídeo novo aqui no canal. A galera pergunta assim: pô, Tadioto, tu não faz vídeo todos os dias, tu não analisa jogos todos os dias? Não, eventualmente eu não analiso jogos, tá? Dias que eu não trabalho, geralmente eu não faço vídeo de análise, eu trago algum outro tipo de conteúdo, então dá uma conferida nos outros conteúdos que eu tenho aqui no canal também, que tem vídeos muito interessantes sobre outros temas. Eu trago aqui análises de casas de apostas, eu trago aqui algumas estratégias que eu utilizo no mercado também, compartilho com vocês. Então tem bastante conteúdo aí atualizado que eu trago para vocês aí. Praticamente todas as semanas eu trago alguma coisa nova, diferente, algum vídeo que não é necessariamente análise de jogos como esse vídeo aqui e que pode agregar muito aí para vocês também, tá? Então dá uma conferida nos outros vídeos do canal aí que sempre tem alguma coisa bacana. Lembrar que estamos com apoio da Superbet aqui no vídeo, então se você não tem uma conta na Superbet, escaneia o QR Code que está aparecendo aí na tela ou clica no link que está na descrição do vídeo para você criar sua conta numa das melhores casas de apostas que a gente tem no mercado regulamentado no Brasil, tá? A Superbet está com uma usabilidade muito bacana, odds muito interessantes, uma variedade muito grande de mercados, vale a pena você conferir aí. Tem muitas outras casas de apostas aí que estão limitando muitos apostadores. A Superbet é uma casa um pouco mais tranquila, tem uma política um pouco mais tranquila em relação a limitações, então vale a pena você colocar a sua banca aí na Superbet, porque você vai ficar bastante tempo utilizando essa plataforma, tá bom? Vamos falar então de Champions League, PSG e Arsenal. O jogo de ida foi 1-0 para o PSG, na volta temos o PSG a 2,12 e o Arsenal a 3,35, né? Interessante a gente falar sobre esse jogo aqui porque
Temos um Arsenal aqui que já despachou Real Madrid, né? Se a gente pegar aqui, vamos pegar a história dessas duas equipes para chegar nesse confronto aqui. O PSG eliminou o Aston Villa, né? Antes de eliminar o Aston Villa, o PSG eliminou o... Vamos ver aqui. Paris Saint-Germain. O PSG eliminou o Aston Villa, eliminou o Liverpool, né? Então, conseguiu tirar aí 2 times ingleses de grande calibre para poder chegar nessa fase da Champions League, né? E o Arsenal eliminou o Real Madrid e antes do Real Madrid, aqui ó, o Arsenal eliminou o PSV, depois eliminou o Real Madrid e agora está enfrentando o PSG, né? O PSG eliminou o Liverpool, eliminou o Aston Villa e agora está enfrentando o Arsenal. Então, quem vencer vai pegar aqui a Inter de Milão, que eliminou o Barcelona, 7-6 para a Inter no agregado. Então, uma excelente partida aqui a gente teve do outro lado da chave. Então, o que podemos esperar desse jogo aqui entre PSG e Arsenal? Teremos aqui a possibilidade do Dembélé não jogar. Uma notícia que circula aí que o jogador pode ser dúvida para esse confronto, né? O site dá aqui o Dembélé como confirmado na escalação, mas a gente ainda não tem essa confirmação oficial. Pode ser que o Dembélé não comece jogando. Se ele não começar jogando, vai ser um decréscimo importante aqui para a equipe do PSG, que tem nesse jogador aqui a principal referência ofensiva da temporada. O Dembélé sozinho fez aí mais de 30% dos gols da equipe ao longo dessa temporada, somando Champions League, Campeonato Francês e Copa da França, né? É um jogador que tem poder de definição muito, muito qualificado. Então, se começar o jogo sem essa peça, o PSG perde muito ofensivamente, tá? Então, vale a pena a gente ficar atento aí na escalação para confirmar, ver se o Dembélé joga ou não, tá? Os outros 2 atacantes do PSG estão confirmados, estão vivendo grande fase. O Désiré Doué e o Kvaratskhelia são jogadores de muita qualidade pelo lado do campo, fazem o jogo do PSG fluir muito aqui, diferente de outros anos onde a gente via o time do PSG muito focado nas estrelas para conseguir fazer um trabalho individual aqui com o Mbappé, com o Neymar, com o Messi, né? Começou aquele ciclo com o Neymar, depois passou para o Mbappé, né? Depois ali o Messi também tendo a sua parcela de importância nesse projeto de time do PSG que era focado em superestrelas, em fazer com que esses jogadores tivessem protagonismo dentro do time, né? E passado um tempo, os donos do PSG perceberam que essa filosofia precisava ser remodelada e aí partiram para um projeto um pouco mais coletivo de futebol, que é o que a gente tem hoje no time do PSG, sob o comando do Luiz Henrique, que agora sim vem dando muito resultado, né? A gente vê o time do PSG fazendo um futebol coletivamente muito interessante aqui, e traz o time aí muito bem para essa disputa de semifinal de Champions League. Do outro lado tem o time do Arsenal, que tem alguns desfalques importantes, né? Gabriel Jesus fora, Magalhães fora, o Havertz fora, né? O Jorginho fora. Então esses são os principais desfalques. Tem o retorno do Thomas Partey no meio-campo, um jogador que fez muita falta no jogo de ida contra o PSG. É um jogador que tem o faro de marcação, que tem uma noção de posicionamento como poucos volantes no futebol mundial hoje. Na minha visão aí, uma peça de meio campo que faria diferença em qualquer time da Europa e qualquer grande time da Europa, e no Arsenal ele é uma peça fundamental também, tem
mostrado isso principalmente quando está ausente, como foi o caso do jogo de ida da semifinal contra o PSG, onde o time sentiu muita falta desse jogador para fazer a contenção dos jogadores de velocidade do PSG e também para ajudar na saída de jogo, né, para apoiar aí na construção ofensiva. É um jogador que tem que é multitarefas aí e que com certeza vai trazer mais segurança para o time do Arsenal, que precisa buscar uma desvantagem aí de um gol de diferença, né? Que se daqui a pouco tomar o segundo gol do PSG, vai ficar numa situação muito complicada. Então, é uma vantagem pequena que o PSG tem a nível de saldo de gols, né? De número de gols, mas que na prática, dentro do campo, faz com que o Arsenal precise se expor mais desde o começo do jogo, precise sair mais para o jogo. A responsabilidade, o compromisso não é do time do PSG, então eles vão provavelmente ter uma postura de esperar um pouco mais pelas ações do time do Arsenal, esperar com que o time inglês dê algum espaço, ofereça alguma possibilidade aí para o PSG utilizar sua principal arma, que é o jogo de velocidade em espaços nas costas da defesa adversária. Então, é isso que a gente vai buscar nesse jogo, a possibilidade aí de daqui a pouco pegar alguma coisa a favor do PSG, principalmente se a gente tiver uma situação onde o PSG consiga abrir o placar cedo, né? E a gente tem aí o Arsenal tendo que se expor ainda mais. Então, back ao PSG com um jogo 0-0 não é tão interessante quanto um back ao PSG com um jogo aí 1-0 para o PSG, tá? Mercado de gols também pode ser uma alternativa muito interessante se isso acontecer. A gente pode ter aqui um fator desespero aqui entrando em cena, principalmente se o Arsenal tomar um gol logo no início do jogo, né? Tem que tomar cuidado com situações específicas nesse jogo aqui, como o caso de cartões. Aqui a gente pode estar sujeito a situações onde algum cartão amarelo muito cedo para defensores aqui, principalmente do time do Arsenal, pode significar um jogo um pouco mais exposto da defesa, né? Não podendo fazer muitas faltas, enfim. Então, essas situações todas a gente tem que levar em conta, mas esse mercado de gols a 1,70 odd do 2,5, caso saia um gol cedo no jogo, a gente pode trabalhar aqui exposição no mercado de gols durante a partida com um cenário muito mais favorável para buscarmos por gols aqui, tá, pessoal? Então, essa é a minha dica para esse jogo. Vou fazer live para acompanhar essa partida aqui, então amanhã ali uns 10, 15 minutos antes do jogo começar, já pretendo estar ao vivo aqui no canal para a gente trabalhar junto o jogo de PSG e Arsenal por aqui. Valeu? Era isso, rapaziada, um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, até lá.